Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Eu vou fazer a leitura aqui na linguagem de hoje, tá bom? Diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o seu próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e Ele pede a Deus em nosso favor. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti, estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito bem, nós lemos a última parte do capítulo 8 de Romanos. Nós pretendemos hoje encerrar o capítulo 8, e essa parte final é muito interessante porque ela dá um fecho a toda a argumentação que Paulo fez no capítulo 7 e 8, aqui mostrando como é que isso funciona de maneira prática na vida daquele que está em Cristo. Vamos fazer aqui um percurso do que vinha do capítulo 7 até chegar aqui, tá? Você tem lá no capítulo 7 aquilo que Paulo chamou de lei do pecado e da morte. O bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim, e ele diz lá: desventurado homem que sou, como é que eu vou me livrar dessa realidade? Né? Então essa é a realidade do ser humano de maneira geral, lei do pecado e da morte. Aí vem o capítulo 8 e ele diz: agora já não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque a lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado e da morte. O que é a lei do Espírito e da vida? Você foi aceito por Deus, aí você vai voltar lá no capítulo 1, você foi aceito por Deus, apesar de ser inaceitável, né? Por causa da fé. Por meio de Jesus, por meio daquilo que Jesus fez pelo ser humano, você foi aceito por Deus, e agora então você está em Cristo, e não há semelhança entre aquele que está em Cristo com aquele que não está em Cristo na questão da lei do pecado e da morte. A lei do pecado e da morte é para o homem que está separado de Deus, é para o homem que não está em Cristo. O que está em Cristo tem uma nova realidade. Que realidade é essa? O Espírito de Deus habita naquele que pertence a Deus. O Espírito está nele. O Espírito testifica com o Espírito dele de que ele pertence a Deus. O Espírito é quem o conduz. O Espírito é quem intercede por ele diante de Deus. O Espírito é quem o conduz para que ele seja mais próximo de Cristo e menos do que ele era na situação da lei do pecado e da morte, tá? E aí então você tem uma diferença fundamental. No capítulo 7 é o homem sem Deus, é o homem que não está em Cristo, e a realidade dele é: quero fazer o bem, não faço, quero deixar de fazer o mal, não consigo. O capítulo 8 é aquele que está em Cristo. Para esse não há condenação, e não há condenação não porque ele é melhor,
Não há condenação porque Deus o aceitou, Deus fez dele seu filho, Deus deu do seu Espírito que habita nele, e agora ele pode viver uma vida diferente daquela que ele vivia. E então agora você tem, já falei isso aqui em outras ocasiões, você tem aqui o que Paulo desenvolveu lá no capítulo 5 de Gálatas, né? quando ele fala que nós fomos chamados para a liberdade, mas a liberdade faz com que a gente entre numa nova realidade. Que realidade é essa? Agora você tem o velho homem, que é segundo a natureza humana e que quer viver afastado de Deus, e você tem o novo homem que está em Cristo e que recebeu o Espírito. E aí você tem uma guerra entre o que você deve ser e que você sabe que deve ser e quem você era antes, né? Então essa é a realidade daquele que está em Cristo. Ele tem que conviver com essa necessidade o tempo todo de escolher ou obedecer a Deus ou rejeitar conscientemente, né? Quer dizer, você não tem mais a desculpa do capítulo 7, o bem que eu quero não faço. Agora você pode fazer, porque agora você está em Cristo, agora você é livre, agora você pode ser conduzido pelo Espírito. E aí a gente chega nessa parte de hoje, que é a parte final do capítulo 8. E agora a parte final do capítulo 8 é aquela que diz o seguinte: em Cristo, aqueles que estão em Cristo nós somos mais do que vencedores, tá? Então veja aí, começa no 31, que foi o primeiro versículo que a gente leu. Ele diz assim, diante de tudo isso, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Por que ninguém pode vencer aquele que está em Cristo? Não é porque ele é melhor do que o outro, é porque ele está em Cristo, ou seja, é Deus quem o colocou do lado dele, né? Então isso é a reafirmação da graça, né? Nós fomos aceitos por Deus, apesar de não sermos aceitáveis. Isso fez com que a gente agora estivesse em Cristo. Quem poderá, essa é a pergunta dele, se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Não é porque nós estamos ao lado de Deus, é porque Ele nos colocou do lado dele, né? E aí que está a graça, né? Não é você que disse assim, não, no dia 18 de abril de 1959 eu sentei na minha cadeira no fundo do quintal e decidi que agora eu vou deixar de ser o que eu era e vou ser o que Deus quer que eu seja. Tá, muito bom. Você pode até ter essa reação, você pode até tomar essa decisão, mas essa decisão, segundo a Escritura, é resposta da iniciativa de Deus que nos chama e nos coloca diante da escolha, tá? Por isso que é graça, né? Por isso que o primeiro capítulo disse que nós fomos aceitos por Deus, né? Para você aceitar ser parte de Deus, você precisa ter sido aceito por Ele primeiro. Você não tem como forçar isso e dizer, não, eu quero e acabou e Deus tem que obedecer o que eu quero. Não, a iniciativa é dele, né? Aquela história que a gente já repetiu aqui várias vezes, né? Lá de João, nós amamos porque Ele nos amou primeiro, né? E a nossa resposta em obediência àquilo que vem de Deus é sempre uma resposta da iniciativa que Ele tomou. É sempre Deus que toma a iniciativa. E aqui o que Paulo faz é dizer, quem é que pode nos vencer? Se a gente tivesse que lutar sozinho, como é que a gente ia vencer? Não, a gente ia ficar parecido com o capítulo 7. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. Mas há uma mudança, agora nós estamos em Cristo e Deus nos colocou do lado dele. E agora quem é que pode nos vencer? A resposta de Paulo, ninguém. Porque ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, Deus, né? Deus não deixou nem mesmo de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. O que é que Paulo acabou de dizer? Por que nós estamos do lado de Deus? Porque Deus nos deu o seu Filho.
porque Ele deu o seu Filho para que a gente pudesse ser aceito por Ele, e agora então você pertence a Deus, né? Ele não poupou o seu próprio Filho, né? E aí a pergunta de Paulo é: se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará todas as outras coisas? Quem vai acusar aqueles que Deus escolheu? Olha a pergunta, e olha como Paulo usa aqui a expressão em conformidade lá com o capítulo 1. Quem é que vai acusar aquele a quem Deus escolheu? Ah, mas quem é que Deus escolheu? Deus escolheu a humanidade para que fosse salva por Cristo. Mas aquele que foi tocado por essa mensagem e que recebeu a mensagem e que agora está em Cristo, ele pertence a Deus. Quem é que pode, né, acusar essa pessoa a quem Deus escolheu? A resposta de Paulo: ninguém. Por que não pode? Porque quem tornou essa pessoa aceita foi o próprio Deus. Quem é que vai passar por cima de Deus e dizer: não, você não pode escolher, você não pode salvar, você não pode perdoar, você não pode fazer com que essa pessoa agora seja sua? Quem é que tem essa autoridade, né? Essa é a questão que Paulo está levantando. Então, nessa última parte, Paulo vai apontar para quê? Para a realidade daquele que está em Cristo, que foi aceito por Deus, e agora, qual é a acusação que pesa contra aquele que foi aceito por Deus? Ninguém pode acusá-lo. Ah, mas ele não continua sendo humano? Sim. Ele não continua tendo que entrar em guerra com o velho homem para escolher o novo homem e obedecer aquilo que Deus quer? Sim. Mas ainda assim, mesmo ele estando em guerra com o velho homem, para que ele seja mais próximo do molde, né, do padrão que é o próprio Cristo, ainda assim, o que Paulo está dizendo? Ninguém pode acusá-lo. O que significa? Ninguém pode mudar a realidade daquele que foi aceito por Deus. Ninguém tem essa autoridade, né? Nem o mundo. E aí tem uma lista imensa que ele vai fazer aqui, né? Olha aí o que ele diz, ó. Será que alguém poderá condenar alguém que foi aceito por Deus? Resposta de Paulo: ninguém, pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Percebeu qual é o argumento de Paulo? Ele está dizendo assim: entenda, quando você estava sem Deus, quando você não tinha sido aceito por Deus, quando Deus não tinha trazido você para fazer parte da sua família, você estava por sua conta e você era aquele do capítulo 7, o bem que quero fazer não faço, o mal que eu não quero fazer, esse está sempre fácil. Agora você está em Cristo, agora você recebeu o Espírito, agora você está debaixo da lei do Espírito e da vida, e não mais da lei do pecado e da morte. Agora quem é que pode te condenar? Ninguém. Agora quem é que pode te acusar? Ninguém. Ah, mas espera aí, mas nós continuamos pecando. Sim. Mas quem é que nos aceitou e nos perdoa? Deus. E porque Deus nos aceitou e nos perdoa, qual é a autoridade que tem, quem quer que seja, para dizer: não, você foi aceito por Deus, mas você não vai continuar sendo dele? Paulo fala: ninguém tem essa autoridade, ninguém pode tirar você da mão ou da proximidade de Cristo. Você está em Cristo. Por isso ele vai usar a expressão aqui: quem é que pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos? Não. Vai ter sofrimento na vida do que crê? Vai. Por quê? Cristo sofreu e nós sofremos porque temos uma vida em Cristo. A vida que nós temos em Cristo traz possibilidade de sofrimento. Por quê? Porque não é assim que o mundo vive. O mundo vive a partir de outros modelos, de outros padrões, de outros valores, não a partir do reino de Deus, e muito menos a partir de Deus. E aí isso vai trazer problema para a gente. Por quê? Porque você vai ter que escolher entre obedecer a Deus ou obedecer os valores da sociedade que você está, né? E se você falar assim: não,
eu quero seguir a Cristo, mas eu quero ser bem sucedido na sociedade. Pode conseguir? Eventualmente até pode, né? Eventualmente até pode. Provavelmente a sociedade uma hora ou outra vai dizer: esse cara está fora do esquema. Por quê? Porque ele não segue o padrão que nós seguimos, ele segue outro modelo. E se você seguir o padrão da sociedade, o padrão do mundo, para usar a expressão que Paulo usa em Romanos, o que vai acontecer? É bem provável que você comece a repetir o que está lá no capítulo 7. Sei o que eu tenho que fazer, não faço. Só que você não tem mais essa desculpa, porque agora você está em Cristo, agora você sabe o que é o certo, né? Lembra que eu falei aqui sobre o Espírito? O Espírito habita em nós, ele fala na nossa consciência: não vai por aí, que aí está errado. Não precisa ninguém fazer, não precisa ninguém ficar te policiando. Você sabe quando está errado, né? Você sabe quando fala alguma coisa que não devia ter dito, né? Agora já falou, agora não dá para desfalar, mas dá para consertar, né? Então essa é a realidade do que está em Cristo. E Paulo vem e diz assim: o que é que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será o sofrimento? Paulo diz: não, sofrimento não é capaz de nos separar. Serão as dificuldades? Dificuldade quem é que não tem, né? Não importa se você seja de Deus ou não, se você seja cristão ou não, vai ter dificuldade? Vai, né? Cada dia que passa, você vai ter maior dificuldade, né? Eu sempre brinco aqui com os idosos da igreja, né? Idoso é um jovem que deu certo, né? Porque quando você é jovem, você fala: não, tem a vida inteira pela frente, não sei o que tem mais lá. E aí vai passando o tempo, 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, não tem mais aquele vigor da juventude, né? E aí começa, né, na idade, a famosa idade do condor. Você levanta de manhã, cada dia dói uma coisa, né? Levantei com dorzinha nas costas hoje, né? Hoje é o ciático, não é assim? Né? É da idade do condor, né? Eu tenho um colega que joga tênis comigo lá, ele fala: se eu levantar de manhã e não tiver dor em nada, eu morri. Por quê? Cada dia é uma coisa, né? E quanto mais, ele já está com 74, né? Joga tênis todos os dias, né? A gente tem lá a colega de 35 que não aguenta jogar todo dia, ele vai lá todos os dias, e ele fala: todo dia tem alguma coisa doendo, mas eu estou aqui todo dia, né? Então, dificuldade, lógico que vai ter. Uma hora uma coisa não funciona, outra hora é outra, começa a estar uma dorzinha aqui, outra ali, alguma coisa que funcionava muito bem no organismo já não funciona mais como devia, né? E aí tem que tomar o remedinho para baixar a pressão, e aí tem que tomar o remedinho para baixar não sei o que lá, para baixar o colesterol, não é assim? Depois tem que tomar o outro para não fazer mal para o estômago, é uma trabalheira, né? Pois é. Você já viu esse filme? Pois é. E aí vem aquele pessoal que tem a mania de falar bem dos idosos e fala assim: está na melhor idade. Melhor coisa nenhuma, né? Melhor porque chegou, mas não porque, né? Tem coisa que para de funcionar tão bem como funcionava, né? Mas o que eu faço? Cuide-se bem, o melhor que você puder. Cuide-se o melhor que você puder. Por que você tem que se cuidar o melhor que puder? Porque você foi aceito por Deus. Você sabe que Paulo diz assim: o seu corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito habita em você. Cuide bem do seu corpo, porque ele é propriedade de Deus. Cuide bem dele. Não faz qualquer coisa. Não se alimenta de qualquer jeito. Não cuida dele de qualquer jeito. Cuide bem dele. Por quê? Porque ele pertence a Deus, né? Faça o melhor que você puder, né? Serão as dificuldades? Serão os sofrimentos? Não. O que mais que pode nos separar? A perseguição. E hoje na igreja não tem mais perseguição, né? Não é como na época de Paulo, ou logo depois de Paulo, que a igreja tinha que se reunir escondida em catacumba, porque o pessoal ia preso. Perseguição aqui no Brasil.
Aqui no Brasil, eu não estou falando de outras regiões, né? Existem lugares no mundo em que há perseguição. Aqui no Brasil, nunca teve. Né? E hoje em dia tem uns malucos aí com essa conversa, não, nós temos que tomar cuidado, porque vai perseguir a igreja. Vai aprender um pouquinho de sociologia e para de falar besteira, né? O Brasil nunca teve perseguição, na sua história inteira, em 500 anos, nunca teve. 520 e pouco, depois do descobrimento, né? Já estava aqui, já existia, mas aí vieram os europeus aqui, né? Trouxeram um monte de coisa ruim para a gente aqui, inclusive nós, né? Todos nós aqui somos descendentes de europeu, um de italiano, outro de espanhol, outro de francês, outro de português, né? Eu, por exemplo, sou descendente de 3 raças diferentes, né? Eu tenho avô que é descendente de português, a avó é descendente de italiano e a outra avó é descendente de indígena, né? Quer dizer, a mistureba que deu, né? E o Brasil é a famosa geleia real, né? A geleia geral, né? Mistura de tudo mais um pouco, e é isso aí que nós temos aqui. E aí tem um povo aí hoje em dia que acha que não, porque nós temos que separar quem é diferente da gente. Diferente? Você é uma geleia geral, mistureba de um monte de coisas. Você vai falar do outro? Não porque o outro é mais escurinho do que eu, ou mais assim, ou mais assado. Até a paciência, né? Brasileiro falar de outro brasileiro é a coisa mais ridícula que existe, né? Serão as perseguições? Não, nós não temos. Nós temos miscigenação no Brasil, né? Um falar do outro no Brasil é a coisa mais ridícula que existe, né? É nordestino, né? Você já foi em São Paulo? Eu estudei em São Paulo, anos atrás. São Paulo tem mais nordestino do que no Nordeste, né? E quem faz a coisa andar lá, vamos ver se adivinha, os nordestinos, né? Eu era do interior e fui estudar em São Paulo, né? Tem nordestino para tudo quanto é lá. Não, nordestino não. Por quê? Porque o nordestino não é igual a mim. Não é? É a mesma geleia geral do que o resto, né? Você vai lá para o sul, o que é? Mistura de brasileiro com indígena, com alemão, com italiano, né? Tá certo? Aqui mesmo, né? Tem a região aqui na serra, ou então aqui nas montanhas, tem lá os pomeranos, né? Fala até o idioma próprio, não sei o que tem mais nada, né? Já está tudo misturado, meu chapa, já está tudo misturado, né? Esse é o Brasil, né? Aí, será perseguição? Também não é perseguição, nós não temos isso, nunca tivemos no Brasil e não tem nenhuma propensão a ter em pouco tempo. Será a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Tudo isso era coisa comum na época de Paulo, por causa de Cristo. Hoje não tem mais nada disso. O sujeito não vai perder o emprego porque é cristão, né? Pelo contrário, eu já vi, você também já deve ter visto isso. Há anos atrás eu trabalhei numa empresa no interior de São Paulo, que o rapaz que era o chefe, a gente tinha uma sala que era de projeto de máquina, e o chefe da sala era um presbítero da igreja. Aí o dono da empresa chegava para ele se chama Marcos, e o apelido dele era Marcão. Aí o dono chegava para ele e falava assim: Marcão, não tem mais um irmão lá para você trazer, que nós estamos precisando de mais desenhista. Não tem mais um irmão lá, né? Aí o Marcão ia na igreja: estamos precisando de mais gente lá, tal. Tem o fulano aqui que está estudando mecânica, tal, ele está aprendendo desenho. Levava para trabalhar lá, né? Em vez de ser uma coisa desabonadora, o dono gostava, porque o pessoal que era evangélico funcionava bem na sala lá, né? E tinha um presbítero ainda na sala, né? E chegou até a época, eu era seminarista, né? Então imagina, né? Eu tinha um presbítero e um seminarista trabalhando na sala, né? Já viu como é que é, né? Vai ser algum tipo de problema, de fome, de perigo, não vai ter isso aí. Nada disso é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Paulo está dizendo que nada dessas coisas podem nos separar do amor de Cristo, porque a maior parte delas ele enfrentou e ele venceu, não é?
Mas você vai dizer, mas no fim das contas Paulo foi preso e foi morto por causa do Evangelho. Foi, ele e outros apóstolos, né? E nem isso foi capaz de separar Paulo do amor de Deus em Cristo Jesus, e também não é capaz de nos separar hoje, tá? Isso não muda, tá? E aí, o que Paulo vai dizer? Ele vai fazer a seguinte afirmação, que é um versículo que muita gente gosta na igreja: em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Aí o que Paulo está dizendo? No fim das contas, aquele que está em Cristo é mais do que vencedor, mesmo que eventualmente ele erre aqui ou ali, o seu destino é ser alguém que vença tudo isso, mas cedo ou mais tarde ele acaba vencendo, tá? Mas Paulo foi morto, então ele não venceu a morte? Ele tinha dito, eu quero estar com Cristo, né? Ele tinha dito, foi Deus quem mandou Jesus, entregou seu filho, e antes que o ressuscitou, e aí ele fala da ressurreição de Jesus. Por quê? Porque ele sabe que a dele também está garantida por causa da ressurreição de Cristo. Então mesmo que ele morresse, ele não seria derrotado. E Paulo morreu por causa do Evangelho, e foi derrotado? Não. Por quê? Porque ele continuou sendo vencedor inclusive da morte, porque estava em Cristo. E essa é a realidade de todo que está em Cristo. Mas a gente não vai morrer? Vai. Ninguém vai ficar para semente. Todos nós vamos morrer. Uns mais idosos, outros menos. Mas todos nós vamos ter que passar por isso. E isso vai fazer com que nós sejamos afastados do amor de Deus? Não. Até nisso, até na morte, nós somos mais do que vencedores. Em todas essas situações. Que situações são essas? Sofrimento, dificuldade, perseguição, fome, pobreza, perigo, morte. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Em outras palavras, a vitória está garantida para quem está em Cristo. Por quê? Porque você é bonzinho? Porque você é melhor do que quem está fora de Cristo? Não, por causa daquele que nos amou. Por causa de Deus, que é quem garante que nós fomos aceitos. Pois eu tenho a certeza, 38, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. E aí vem a listinha, vocês cantaram hoje aqui no culto, né? Nem morte, nem vida, nem anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, está falando do céu, nem o mundo lá de baixo, está falando na compreensão judaica, na compreensão da época, do Hades, mansão dos mortos, né? Para onde vão todos os que morrem, nem o mundo lá de baixo, nem todo o universo, não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O que Paulo acabou de fazer? Acabou de dizer o seguinte, olha como vem o argumento na sequência: realidade do homem sem Deus, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero esse está sempre diante de mim. Realidade do homem que foi aceito por Deus, capítulo 8, já não há mais condenação para você. Você agora está não mais debaixo da lei do pecado e da morte, mas debaixo da lei do Espírito e da vida. Agora você tem em sua vida, em seu corpo, na sua mentalidade e na sua consciência, a presença do próprio Deus por meio do Espírito. Agora é Ele que te guia. Agora é possível que você viva de uma maneira que agrade a Deus. Você vai ter que escolher? Vai. Ele te deu liberdade para escolher? Deu. Você vai ter que escolher às vezes certo e às vezes vai errar? Sim. Mas você continua sendo de Deus. Você continua sendo aceito por Ele. Nada, nem ninguém, nem força nenhuma, nem no céu, nem na terra, nem no inferno, nem em qualquer lugar que você queira inventar, né? Nem, como hoje se sabe, nem nos extremos das galáxias, não há nada, nenhum poder, nenhum super-herói, nenhum super-vilão que possa te afastar
do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, porque a morte, e aí você vai lembrar, Paulo trata disso lá no capítulo 15 de 1 Coríntios, a morte é o último inimigo a ser vencido, mas Cristo já venceu, e a vitória dele é a garantia de que nós também seremos ressuscitados, né? Nem a morte, que é a única coisa para o qual não há solução, né? Quer dizer, não tem como, o sujeito nasce, né? Eu me lembro de uma expressão que eu ouvi uns anos atrás do Rubem Alves, né? O Rubem Alves falava assim: quando eu comemoro aniversário, eu não comemoro um ano mais, eu comemoro um ano menos, né? Porque na época ele tinha feito, não lembro mais exatamente a idade, mas ele já tinha passado dos 60, e ele falava assim: eu não comemoro um ano a mais, eu comemoro um ano a menos, porque passou mais um ano, é um ano a menos para eu viver, porque agora falta menos para eu morrer do que eu já vivi, né? Eu não vou viver outros 60 ou 70, né? Vai viver menos, né? Então é um ano a menos, né? A gente canta aqui na igreja, né? Um ano mais de vida. Quando a gente passa dos 60, a gente é um ano a menos de vida, né? Por quê? Porque você já está, né? Como tem aquele lance do basquete, você já está na descendente, né? Já subiu tudo que tem que subir, agora vai menos, né? Você tem menos tempo para viver do que já viveu, né? E aí você vai dizer: pastor, você está sendo muito pessimista. Não estou sendo pessimista, não, isso é realista, né? Lembra lá do Salmo, né? O Salmo nos ajuda a pensar nisso, né? O Salmo diz o quê, né? Que aqueles que são de Deus, na velhice ainda dão frutos, né? São cheios de seiva e verdor, né? E tem velho que eu vou dizer para você, viu? O sujeito começa a ficar velho, começa a ficar chato, em vez de ficar cheio de seiva e verdor, né? E em vez de falar assim: puxa, que bom, já cheguei numa idade avançada, olha aqui que coisa maravilhosa, isso é bênção de Deus, né? Fica ranheta, né? Tudo ruim, né? Tá reclamando de quê? É o jovem que deu certo, né? Tá certo? É por causa do condor, né? Está sempre uma dorzinha aqui, outra ali, tal e coisa, né? Pois é, né? Todos nós temos essa realidade, mas vamos falar o português, claro. Eu nunca vi ninguém falar assim: eu prefiro não acordar do que acordar com dor. Por que Deus não me leva? Não vejo ninguém com pressa de morrer, não. Nunca vi, né? O sujeito está lá cheio de problemas, cheio de dificuldade, com dor aqui, com dor ali, toma remédio, toma isso. Muito bem, mas então você quer ir para junto de Deus? Não estou com pressa, não. Exatamente. Todo mundo quer viver mais, né? Quer viver mais. Então, vamos levar a sério um pouquinho a expressão do salmista, né? Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Essas coisas, até a morte, já estão conquistadas por Cristo. Então, filho, já tem uma certa idade, faça aquilo que nós aprendemos no Evangelho, curta a vida, viva. Lembra que assim, assistiram um filme antigo, chamava Sociedade dos Poetas Mortos. Carpe diem, aproveite o dia, colha o dia, curta a vida o máximo que você puder. Não, eu tenho que ficar aqui para guardar o que, filho? Curta a vida, amanhã você não sabe se vai levantar. Viva intensamente hoje, amanhã, se tiver amanhã, de novo, e na segunda, na terça, de novo, né? Até o dia que não tiver mais. Aí você não precisa se preocupar, porque aí você vai estar ao lado de Deus, porque Ele te aceitou, e você agora vai ser mais do que vencedor, até contra o maior inimigo do ser humano, que é a morte. Como é que você lembra na oração do Pai Nosso que a gente aprende na escola dominical? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. O pão de hoje,
E o de amanhã? Amanhã eu peço de novo. Vive um dia de cada vez. Está com pressa por quê? Né? Eu acho interessante o sujeito ficar lá, não, porque eu estou prevendo aqui, eu estou querendo guardar um dinheirinho aqui para quando eu tiver com 98. 98 é só a hora assim que chega. Não é? Tá certo? Luizinha, né? Vó Bilinha, né? Eu não sei nem se eu vou chegar na semana que vem. Não, mas eu tenho que prever aqui, porque está. Sempre tive vontade de conhecer a Grécia, mas não vou. Por quê? Porque eu tenho que guardar para os meus netos. Manda o neto trabalhar, ele que guarde para ele. Vá conhecer a Grécia, vai cuidar da própria vida e deixa os netos cuidar da deles, né? Eu me lembro de ter visto um daqueles vídeos de YouTube. Mandaram para mim um vídeo com um padre muito simpático, por sinal. O cara falava assim: padre, é proibido, é verdade que é pecado tomar vinho? Ele falou assim: é pecado tomar vinho ruim. Ele falou assim: mas não está errado esse negócio, porque faz mal para a vida da pessoa. Ela fala assim: então, eu sou absolutamente a favor da vida, cada um cuida da sua. Para de cuidar da vida dos outros, né? Aí eu falei: pô, esse padre está correto, né? Preciso, né? E hoje em dia você tem gente que o sujeito fica cuidando da vida dos outros, e em vez de cuidar da própria, não cuida da própria saúde, não cuida da própria vida, fica cuidando da vida dos outros, né? Então, Paulo completa o capítulo 8 dizendo o quê? Não há nada, nem ninguém, nem força, nem poder, nem anjo, nem coisa do céu, nem do inferno, nem do Hades, nada que seja capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por causa disso, você pode ter a certeza de que você vai ser vencedor. Então, está com drama de consciência por quê? Mas o irmão fulano falou um negócio lá que eu não gostei, eu fiquei chateado. Vai lá e resolve, vai lá e conversa com ele. O máximo que pode acontecer é a pessoa falar assim: não, eu também não gostei, então não quero conversa com você. Tá bom, na hora que você ficar mais calminho, a gente volta a conversar. Não, vou ficar aqui remoendo porque o irmão falou um negócio, o pastor falou uma coisa lá, eu não gostei, já acho que eu vou falar para o pastor. Fala para o pastor, pastor também é gente, tem dor de dente, caspa, unha encravada, mesma coisa, não tem diferença, com dor, levanta de manhã, nossa, uma dorzinha nas costas aqui, preciso chamar a Lúcia para consertar o negócio aqui, né? Desde quando eu jogo tênis, eu sempre levanto com alguma dorzinha, né? Felizmente eu tenho uma bênção divina, que é a Lúcia em casa, que conserta tudo, né? Aí Lúcia, estou com dor nas costas. Não, vem cá, vai lá, bota lá, deita na maca lá, ajeita aqui, aperta ali, tira a dor, né? Tá certo? Afinal de contas, né? É bênção de Deus, né? Então eu não posso reclamar de jeito nenhum. Nem todas vocês têm a Lúcia, mas podem ter, é só chamar ela que ela cuida de um monte de gente aqui na igreja, né? Vocês estão precisando de uma Lúcia, você viu, né? A Ana disse assim: nós estamos precisando de uma Lúcia. Pergunta para a Alba se ela já não tem o Lúcia cuidando dela. A Alba já sabe como é que é. A Euzi também já sabe. Já viram esse filme, né? Então, lógico, estou brincando, mas só para você perceber o quê? Nós temos que ter essa consciência. Em Cristo não há nada capaz de nos separar do amor de Deus. Essa é a realidade daquele que foi escolhido e foi aceito por Deus. É isso que Paulo está dizendo. Não há desculpa para nós em dizer para
para as pessoas que a gente não pode fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Nós podemos fazer. É simplesmente ouvirmos a orientação do Espírito. Tá certo? Fechamos hoje o capítulo 8º. Semana que vem nós vamos começar o 9º, tá? Não deixe de ler a primeira parte do capítulo 9º. Isso é cenas do próximo capítulo. Por hoje ficamos por aqui.